Oi, meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E a pedido de vocês, a aula de hoje vai ser dessa blusinha teia de aranha maravilhosa, que eu gravei com muito carinho e detalhadamente para vocês, tá? Então já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal se você não é inscrito e compartilha esse vídeo com outras crocheteiras para ajudar aqui no crescimento do nosso canal. Então, sem mais delongas, vamos iniciar a aula. E eu vou começar apresentando os materiais para vocês. Então aqui eu vou utilizar uma tesoura, uma agulha de tapeceiro, pode ser essa de metal ou a de plástico, tá? Não tem problema. Vou precisar também de marcadores de ponto. Vou utilizar uma fita métrica para medir o meu trabalho. E vou utilizar também duas argolas de metal na cor dourada de 20 milímetros. Vou utilizar também uma cola de silicone para artesanato. E a que eu uso é essa marca aqui, tá? E o fio que eu vou utilizar aqui é o fio cordonê, tá? Ele é 100% poliamida, tem um tex de 220 e vem em 100 gramas. E vem também 450 metros, tá? Só que aqui eu não tenho um novelo inteiro, tá? Porque eu já utilizei aqui um pouco desse novelo, desses dois novelos aqui. Ou seja, aqui é um restinho de fio que eu tenho aqui, então eu vou utilizar para estar fazendo a regata, tá? E detalhe, eu vou estar fazendo aqui com fio duplo, tá? Vou pegar uma perninha de fio de um novelo e uma perninha do outro. E juntar para fazer fio duplo, tá bom? Porque o fio cordonê ele é muito fininho. Particularmente eu não gosto de usar com um único fio, tá? Porque ele é muito fininho, demora mais, né? E dá muito mais trabalho para fazer com um único fio. Então eu sempre uso o fio duplo, né? No caso eu compro 2 cones para fazer fio duplo, pegando uma perninha de um cone e uma perninha de outro cone. Aqui eu fiz um tamanho P. E aqui eu utilizei um total de 70 gramas, tá? Então se você for fazer aí tamanhos maiores, o ideal é você comprar um novelo novo, tá? Que aí já vem o pacote fechado com 100 gramas, tá bom? Se você estiver utilizando outro fio, eu não sei te dizer exatamente as gramas, né? Porque cada fio tem uma pesagem diferente, né? Tem uma grama diferente. Então, eu tô te dando aqui a quantidade de grama que eu utilizei no fio cordonê, tá? Então, se você estiver utilizando outro, não vai ser a mesma coisa, tá bom? Então, se você for fazer com fio cordonê, um novelo de cada cor dá pra você fazer, tá? Eu tirei aqui da embalagem para vocês verem melhor a cor, tá? Aqui é uma cor e aqui é outra cor, tá? Vou passar aqui o código da cor que eu vou utilizar. Para você que é iniciante, nunca trabalhou com fio cordonê, geralmente o cordonê ele não vem o nome da cor, ele vem só a numeração da cor. Ó, esse aqui é a cor licor, tá? E a numeração dessa cor é 7031. Aqui, essa outra cor que eu vou estar utilizando, ela é a cor nozes, tá? E aqui no rótulo, a numeração da cor é 7682, né? 7682, tá bom? Então, anota aí se você quiser fazer exatamente a que eu vou fazer aqui no vídeo, tá? Já vou adiantando que não é necessário você fazer exatamente com o mesmo fio que eu estou fazendo, tá? Você pode utilizar outro fio aí, tá bom? Só que para ficar exatamente igual eu vou te ensinar aqui, você precisa estar utilizando o mesmo fio que eu estou utilizando aqui, tá? Se você estiver utilizando fio de algodão, outros fios, com um tex maior, um fio mais grosso, vai ficar um pouco diferente, né? Mas a forma de fazer é igual eu vou ensinar aqui, tá bom? A diferença que vai ficar é a textura, porque o fio é diferente, o tex é diferente se você for utilizar outro fio aí, tá? E aqui, como eu vou utilizar o fio cordonê, eu vou utilizar aqui, ó, um isqueiro, tá? Pra tá selando as pontinhas do fio pra não tá desfiando, tá? Então, o fogo, você vai utilizar somente com fio cordonê, fio que é 100% poliamida, e o fio de polipropileno, seja qualquer marca, tá? E pra você que é iniciante, qualquer fio que você compra, ele vem dizendo a composição dele, tá? Igual aqui, ó, cordonê 100% poliamida, tá bom? Se você utilizar outro fio, ele vai tá dizendo ali no rótulo a composição do fio, tá? E aqui, ó, no fio cordonê, bem aqui no rótulo, ele me recomenda utilizar uma agulha entre 1,5 a 2,5, tá? Só que aqui eu vou utilizar a agulha de 3 milímetros, tá? Vou tentar focar aqui para mostrar para vocês. Ó, vou estar utilizando a agulha de 3 milímetros, tá bom? Você pode utilizar também a de 2,5, mas eu vou utilizar aqui a de 3 milímetros, tá bom? Durante a explicação da aula, né, eu vou estar passando várias dicas para vocês, tá bom? Então, eu aconselho você assistir toda a aula primeiro, antes de iniciar sua peça, tá? Vai anotar os materiais que você precisa, vai anotar as dicas que eu passo aqui, porque isso te ajuda na produção, tá? Vai ver como que é feito cada parte da blusinha, o passo a passo, tudo certinho, certo? Depois que você assistiu toda a aula, aí sim, você vai reiniciar a aula, assistir e produzindo sua peça. Dessa forma, é muito mais fácil de você fazer a sua e de compreender o passo a passo, tá bom? Então, assista o passo a passo primeiro pausadamente e sempre que você tiver dúvida, você vai voltar na parte onde você teve dúvida, certo? E vai pausar quando for necessário, tá bom? E olha só, aqui eu fiz mais ou menos um esboço e dividi aqui por partes para me estar ensinando para vocês, tá bom? E aqui
é o seguinte, conforme eu vou fazendo cada parte da blusinha, eu vou mostrando e explicando sobre esse esboço aqui pra vocês, tá? Porque se eu explicar aqui no início, pode ser que atrapalhe um pouquinho o seu entendimento. Você fica um pouco confusa. Então, eu vou explicar aqui, ó, cada partezinha conforme a gente vai fazendo, tá? E se você quiser esse desenho aqui pra acompanhar a aula, eu vou deixar esse desenho aqui na nossa comunidade do YouTube, tá? Então, ó, pra você acessar a comunidade, você tem que estar inscrito aqui no canal, certo? Se inscrever no canal, daí, ó, vai ter a opçãozinha aqui do lado, ó. Aqui no meu perfil, tá? Aqui do canal, ó. Você vai clicar aqui, comunidade, tá? E já vai entrar, ó. Tá bom? Então, dito isso, agora eu vou começar a produção da blusinha. E aqui nós vamos começar, né, óbvio, pela primeira parte, ó, que é a parte central. Vai ser um círculo, tá? Que é que vai ficar ali no meio do busto. E aqui, ó, eu anotei. A primeira parte nós vamos fazer carreira circular até atingir a medida do peitoral com a redução, tá? Então aqui, ó, essas linhas azul representam o ponto alto que a gente vai fazer, tá? E essas linhas vermelhas aqui representam as correntinhas do nosso trabalho. E mais pra frente, você vai entender sobre essa medida aqui pra fazer essa primeira parte, tá? Então, por isso que eu aconselho você assistir toda a aula primeiro, né? Porque quando você assiste a primeira vez, que você entende como que é feita cada parte da blusinha, quando você assiste o vídeo novamente, você já vai estar ciente de como é feito cada parte. Então, é bem mais fácil de você compreender e fazer o seu trabalho, tá? E aqui, eu vou pegar minha argola pra começar, ó, minha agulha, tá? E aqui, ó, é o seguinte, geralmente eu utilizo a agulha de 2,5 para fazer fio duplo no fio cordonê. Porém, dessa vez, eu quero que os meus pontos fiquem mais folgadinho, né? Mais frouxo. Não quero um ponto tão apertado, tá? Porque como é uma peça circular, isso pode dificultar aí na hora da produção e não ficar um círculo totalmente, digamos, com a modelagem correta, tá? Então, se você tiver um ponto apertado, você vai utilizar uma agulha de numeração maior. Se você é iniciante, não sabe ainda a tensão do seu ponto, você vai ter que fazer para descobrir se seu ponto é apertado ou folgado, tá? Se ficar apertado, você utiliza uma numeração de agulha maior, tá? Porque, infelizmente, se você ainda não faz crochê, você precisa fazer para descobrir a tensão do seu ponto, tá? Então, aqui, ó, vou pegar os meus dois fios aqui, ó, as duas perninhas. Eu inicio assim, ó. Vou colocar aqui a perninha assim, tá? Dessa forma. Tô fazendo devagar pra você que é iniciante conseguir ver, tá? Conseguir aprender certinho. E aqui, ó, vou entrar aqui dentro da minha argola com a agulha de crochê. Vou laçar aqui o meu fio, ó, dessa forma assim. E vou puxar aqui pra dentro, tá? Se você é uma pessoa que faz o nozinho inicial, você faz do jeito que você já faz, tá bom? Do jeito que você já trabalha, tá? Eu tô fazendo aqui da forma que eu trabalho. Se você já tem conhecimento, já sabe como iniciar o seu trabalho, você faz do jeito que você quiser, tá bom? Do jeito que você já trabalha. Então, aqui, ó. Entrei aqui, puxei essa laçada assim, ó. Vou segurar aqui, ó, uma perninha, tá? Eu seguro assim, ó. E agora, eu vou laçar o meu fio e fazer uma correntinha, ó. Lacei o meu fio, vou puxar aqui pra dentro, ó. Aqui eu tenho uma correntinha, tá? Olha só, uma correntinha aqui. E eu vou fazer aqui um total de 3 correntinhas contando com essa primeira. 1, 2, 3. E aqui, essas 3 correntinhas, para você que é iniciante, é como se fosse um ponto alto, tá? É só para dar ali a altura do ponto alto que a gente vai começar a fazer agora. E aqui, eu vou trabalhar com um total de 30 pontos altos aqui dentro da argola, tá bom? E para você que é iniciante, o ponto alto é feito assim. Vou laçar aqui, ó, o meu fio, entro aqui dentro da argola, laço o meu fio, trago aqui pra dentro, ó. Fiquei com 1, 2, 3 laçadas aqui na agulha. Agora eu vou laçar o meu fio, tiro 2 laçadas, laço o meu fio novamente, ó. Aqui eu tenho 2, lacei o meu fio, vou tirar essas 2 laçadas novamente, ó. Vocês podem ver, ó, que as 3 correntinhas deu exatamente a altura do ponto alto, tá? Então é pra isso que serve as 3 correntinhas quando você trabalha com ponto alto, tá bom? Então aqui, ó, vou continuar fazendo. Entro aqui dentro, laço meu fio, tiro 2 laçadas, laço meu fio, tiro 2 laçadas. E vou repetir até completar um total de 30 ponto alto aqui dentro dessa argolinha, tá? Sempre aqui, ó, andando em volta da argola, tá bom? E os 30 ponto alto é contando com as 3 correntinhas inicial que a gente fez aqui, tá? Então, eu vou fazer aqui um pouco mais rápido, porque eu já ensinei, né? Pra você que é iniciante, vou fazer um pouco mais rápido. Então, se você tiver na dúvida, volta aí na parte que eu ensino devagarinho pra você ir treinando o seu ponto, tá? Porque a aula fica gravada, então você pode voltar aí quantas vezes for necessário
E ir pausando o vídeo sempre que for necessário, até você conseguir pegar certinho, tá? Então treina aí, tá bom? Pra você que é iniciante é normal ter dificuldade, tá? Porque você tá aprendendo, né? Então faça aí, ó, olha o vídeo, volta o vídeo, vai repetindo até você conseguir fazer certinho, tá bom? Então vou seguir fazendo 30 pontos altos aqui, quando eu completar eu volto com vocês, tá? Olha só, fiz aqui um total de 30 pontos altos aqui, ó, em volta da argola, tá? E agora, eu vou vir aqui, ó, sabe as 3 correntinhas que eu fiz aqui no início? Eu vou pular 1, 2, na terceira eu vou entrar aqui, ó, e vou fazer um ponto baixíssimo, tá, ó? Vou entrar aqui, e agora eu vou laçar meu fio, puxo aqui pra dentro, e puxo de novo aqui pra dentro dessa laçada aqui, que tá na agulha, tá? Puxo assim, ó. E aqui eu fiz um ponto baixíssimo, tá? Pra você que não conhece. Então aqui, ó, é importante que eu tenha 30 pontos altos aqui dentro, porque na próxima carreira a gente tem que ficar com um total de 15 pontos altos, tá? Você vai entender mais pra frente, tá bom? E aqui, no próximo pontinho de base aqui, ó, vou entrar e vou fazer mais um ponto baixíssimo, tá? Ó, puxei aqui, fiz um ponto baixíssimo, tá bom? E agora, eu vou iniciar minha segunda carreira, tá? E aqui na segunda carreira, nós vamos trabalhar também com ponto alto, tá? Então aqui, ó, para dar a altura do ponto alto, igual eu falei aqui na primeira carreira, no início, você pode fazer 3 correntinhas, tá? Para dar a altura do seu ponto alto, certo? Ou você pode fazer igual eu vou fazer aqui agora, tá? Em vez de fazer as 3 correntinhas, para não ficar com o meu trabalho marcado, né? Aquela cicatriz, porque a gente vai trabalhar com carreira circular. Geralmente fica aquela cicatriz quando você faz as 3 correntinhas, tá? Então aqui eu vou fazer um ponto alto fake. Então aqui, ó, eu vou fazer uma correntinha, tá? E aqui, ó, vou alongar o meu fio mais ou menos na altura do meu ponto alto. Vou segurar aqui, ó, com o dedinho aqui, essa laçada na agulha. Agora eu vou girar minha agulha assim, ó, dessa forma, tá? E aqui eu vou entrar exatamente no mesmo ponto de base. Vou laçar aqui o meu fio, assim, ó. E aqui fica como se tivesse 3 laçadas aqui na agulha, tá? Então aqui, ó, vou laçar meu fio, tiro 2, tá? E aqui, ó, fiquei com essa laçada. Agora eu laço meu fio, tiro 2. E vai ficar assim, tá? Ponto alto fake, pra iniciar a carreira, tá bom? Vocês podem ver, ó, que parece muito com ponto alto, tá? E aqui nessa segunda carreira, a gente vai fazer um ponto alto, 2 correntinhas e pulando um ponto de base, tá? Então aqui, ó, vou fazer 2 correntinhas. 1, 2. Se você fez as 3 correntinhas pra iniciar aqui o seu trabalho, você faz mais 2, totalizando 5, tá bom? E aqui, eu vou pular um ponto de base aqui, ó, tá? Vou pular aqui um pontinho de base, no próximo eu vou entrar e vou fazer um ponto alto. 2 correntinhas. Pula um ponto de base, no próximo, um ponto alto. 2 correntinhas. Pulo um ponto de base, no próximo, eu entro e faço um ponto alto. E vou seguir fazendo assim até o final, tá? Com esse padrão de pontos. Se tiver na dúvida, tá? Você volta aí na parte onde eu ensino devagarinho pra você fazer o seu, tá bom? Então, vou fazer aqui até o final. E aqui nessa carreira eu tenho que ter um total de 15 pontos altos, tá? Olha só, cheguei aqui no final da minha carreira e eu vou conferir aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 pontos altos, tá? Porque a gente foi pulando um ponto de base, né? Então, de 30 aqui na primeira carreira, eu fiquei com 15. Porque eu pulei aqui um ponto de base, né? Entre um ponto e outro. Então, aqui, ó, eu vou fazer 2 correntinhas, ó. Após esse último ponto alto aqui, faço 2 correntinhas. E aqui, ó, exatamente aqui onde eu fiz o ponto alto fake, eu vou entrar aqui, ó, nessa laçadinha aqui de cima dele, ó, bem aqui, e vou fazer um ponto baixíssimo, tá, ó, pra fechar essa segunda carreira, tá? Se você iniciou aqui com as 3 correntinhas, você vai iniciar na terceira, contando de baixo pra cima. 1, 2, na terceira você entra e faz o ponto baixíssimo, tá bom? E aqui, ó, o meu trabalho tá ficando assim, tá bom? Aqui, ó, entre um ponto e outro, não pode ficar muito repuxado, tá? Pra ficar o ponto assim, de ficar assim, emborcado, tá? E nem pode ficar também com excesso de correntinhas aqui, pra ficar muito embabadado aqui, tá? Tem que ficar exatamente assim, ó, tá? Igual o meu tá, certo? Então, você vai adaptar aqui, tá? No caso, se você ver que o seu ponto ficou muito franzido, tá? Porque cada carreira que você for fazer, você vai puxando assim, ó, tá? Pra ir arrumando os seus pontos, tá bom? Você não vai fazendo e fazendo, porque senão seu trabalho vai ficar meio troncho. Então, cada carreira que você for fazer, você dá umas puxadinhas, tá? Pra ver se tá
muito embabadado ou se tá muito puxado, assim, entre um ponto e outro, tá bom? E aqui o ideal é ficar assim, ó, tá? E você vai adaptar aí. Se o seu ficou com muito excesso de ponto aqui, ficou muito embabadado, daí você, em vez de 2 correntinhas de separação, você pode fazer somente uma, tá? Você vai adaptar sempre o seu ponto, tá bom? Porque cada pessoa tem uma tensão de ponto diferente. Então, pode ser que você faça as 2 correntinhas e fique ou muito apertado assim, ó, puxando um ponto assim, ó. Você pode observar que se estiver puxando, ó, vai levantar o seu trabalho e não vai ficar um círculo. Se ficar com muito excesso de correntinhas, daí vai ficar embabadado também, não vai ficar legal. Então, ou você pode fazer com uma correntinha em vez de 2, tá? Se ficou apertado entre um ponto e outro, puxando assim, ó, um ponto, né? Você faz 3 correntinhas aqui, tá? Você vai adaptar dessa forma conforme o seu ponto pedir, tá? Conforme o seu trabalho pedir, tá bom? Porque assim, o meu ponto é diferente do seu ponto, tá? E isso é muito normal, tá bom? Nenhuma pessoa tem um ponto exatamente igual uma da outra, tá bom? Então, se você fizer as 2 correntinhas, pode ser que não fique exatamente igual ao meu. Pode ser que o seu precise somente de 1 ou de 3, tá? Então, você vai adaptar dessa forma. Então, aqui, ó, eu vou iniciar aqui a terceira carreira, tá? E aqui, a partir da terceira carreira, eu vou fazer com ponto alto alongado, tá? E é o seguinte, aqui você pode iniciar com 4 correntinhas, tá? Só que eu vou fazer o meu ponto alto alongado fake, tá bom? Porque, como eu falei, ó, aqui, ó, com ponto alto fake, não fica, né, as correntinhas, as 3 correntinhas aqui, não fica tão diferente dos outros aqui, né? Então, fica imperceptível cada início e final de carreira, tá bom? Então, eu vou trabalhar sempre com ponto alto alongado fake, certo? Mas se você quiser fazer as correntinhas, você pode fazer. Então, se você for fazer as correntinhas, você pode iniciar com 4 correntinhas, tá? E aqui vai ser o seguinte, eu vou laçar aqui, ó, vou fazer uma correntinha, aqui mesmo em cima desse ponto alto, onde eu finalizei essa segunda carreira. Agora eu vou alongar meu fio, mais ou menos na altura do ponto alto alongado, tá? O ponto alto alongado, ele é maior do que o ponto alto normal. Então aqui, ó, vou segurar aqui, igual eu já mostrei pra vocês, giro a minha agulha assim. Vou entrar aqui, ó, aqui dentro, aonde eu fiz aqui, onde eu fechei minha carreira. Agora, aqui, ó, puxo o meu fio e vai ficar assim, ó, como se tivesse 3 laçadas. Agora, eu vou laçar o meu fio, vou tirar 2, laço o meu fio, tiro mais 2. E aqui, eu vou passar essa laçada aqui, ó, essa aqui da pontinha da agulha, por trás dessa, assim, ó, meio que rodando, ó, por trás. Eu não vou passar por dentro dessa laçada aqui, vou passar por trás, ó, como se estivesse girando. Eu seguro assim e giro a minha agulha assim, ó, dessa forma, tá? Olha só, vai ficar assim. E agora aqui eu vou fazer mais um ponto alto alongado, tá? E aqui, ó, eu vou laçar o meu fio, entro aqui no mesmo pontinho de base, onde eu fiz esse ponto alto fake, ponto alto duplo ou ponto alto alongado fake. Vou entrar aqui, vou laçar o meu fio, puxo, e aqui vai ser o seguinte, laço o meu fio, tiro uma laçada somente. Fiquei com 3 aqui, ó, fiquei com 3 laçadas. Agora eu laço meu fio, tiro 2, laço meu fio, tiro 2. Eu vou ter aqui 2 pontos fechados junto, tá? Então, se você iniciou com as 4 correntinhas, você vai fazer o segundo ponto alto do jeito que eu expliquei aqui, tá? Então, faz as 4 correntinhas e aqui você faz o ponto alto alongado igual eu mostrei aqui, tá? Aí no seu trabalho vai ficar as 4 correntinhas e o ponto alto alongado, tá bom? E aqui no meu, como eu tô fazendo diferente, vai ser ponto alto fake, ponto alto alongado fake e o ponto alto alongado normal, tá? Depois que eu fiz esses 2 pontos alto alongado, eu vou fazer 3 correntinhas de separação. 1, 2, 3. E aqui no próximo pontinho, exatamente aqui dentro, tá? Ó. Aqui é o ponto alto, tá? Ó. Aqui é o que eu acabei de fazer. Aqui é o próximo ponto alto. Vou entrar aqui, ó, em cima do ponto alto, tá? Dentro aqui, ó, da laçada aqui dele, tá bom? Em cima. E aqui eu vou laçar o meu fio e vou fazer mais 2 pontos altos alongados fechados junto, tá? Aqui, ó, vou laçar meu fio, tiro uma, laço o meu fio, tiro 2. E aqui fiquei com 2 laçadas, eu vou tirar essas 2 laçadas só quando eu fazer o próximo, tá? Então, ficou aqui um ponto alto alongado e inacabado. Então, aqui no mesmo pontinho de base, eu vou entrar e fazer mais um ponto alto alongado. Aqui, lacei meu fio, laço meu fio, tiro 2. Perdão, laço meu fio, tiro uma. Laço meu fio, tiro 2 laçadas. E aqui, ó, vou tirar as 3 laçadas de uma vez só, tá? Então, laço meu fio e tiro as 3 laçadas. E vai ficar assim, ó. Tá?
o ponto alto alongado fechado junto. E eu vou seguir fazendo aqui. A sequência vai ser 3 correntinhas, 2 ponto alto alongado fechado junto, 3 correntinhas, 2 ponto alto alongado fechado junto, tá? Então, eu vou fazer aqui 1, 2, 3 correntinhas, laço meu fio, entro aqui, ó, aqui, tá? Vai ser em cada pontinho de base aqui da carreira anterior, tá bom? Entro aqui e vou fazer meu ponto alto alongado fechado junto. Então, fiz o primeiro, tá? Fiquei com 2 laçadas, agora eu laço meu fio, entro novamente no mesmo ponto de base, tiro uma, laço meu fio, tiro 2 e agora vou tirar as 3 laçadas. Laço meu fio, tiro as 3. E aqui eu tenho mais um ponto alto, tenho mais 2 pontos altos alongados fechados junto. E vou seguir fazendo 3 correntinhas, 1, 2, 3. No próximo pontinho de base aqui, ó, da carreira anterior, eu vou entrar e faço a mesma sequência. Um ponto alto alongado inacabado, laço meu fio, vou fazer mais um ponto alto alongado. Agora fecho os dois juntos e vou seguir fazendo 3 correntinhas e vou repetir novamente o mesmo padrão, tá? Vai ficar assim, ó, dessa forma, tá? Então eu vou seguir fazendo esse padrão até o final. Quando eu chegar no final, eu volto com vocês. Se tiver na dúvida, já sabe, volta aí na parte onde eu ensino devagarinho, tá bom? Olha só, cheguei aqui no final, fiz as 3 correntinhas e agora aqui, ó, eu vou entrar aqui dentro, ó, entre um ponto e outro, ó. Vou entrar bem aqui na parte de cima desse ponto alto, desse ponto, e vou fazer aqui, ó, ponto baixíssimo, tá? Sempre pra fechar a carreira, a gente vai fazer ponto baixíssimo, tá bom? E aqui eu já vou iniciar a 4ª carreira, tá? E aqui é o seguinte, ó, se seu trabalho ficar assim, ó, não tem problema. Se seu trabalho tiver assim, todo torto, todo troncho, você vai, ó, sempre arrumando os pontos, ó, dando a puxadinha, tá? Pra organizar seu ponto, tá? Isso ajuda a manter o ponto uniforme, tá? Pra não ficar torto, certo? E aqui eu vou falar novamente, se você puxou, viu que não tá tão redondinho, né? Viu que os pontos tá muito repuxado, né? A correntinha tá puxando um ponto assim, ou então tá muito folgado ao ponto de ficar embabadado, daí você altera aqui a quantidade de correntinha, tá? Então assim que você vai adaptar pro seu ponto, tá bom? Porque não significa que exatamente as 3 correntinhas vai dar certo aqui pra tensão do seu ponto, tá bom? Então vai sempre fazendo o teste entre um ponto e outro. Por exemplo, aqui eu fiz com 3, entre um ponto e outro. Se o seu não ficou legal, não ficou um padrão legal, você aumenta, faz 4. Ou então diminui, faz 2, tá? E aqui, ó, em cada carreira você vai fazer assim, tá? Porque aqui vai ser o seguinte, eu vou continuar com esse padrão aqui, né? Essa 3ª carreira eu vou continuar até eu completar os centímetros que eu preciso, tá? Cada carreira que eu for fazendo, eu vou aumentar uma correntinha a mais, tá bom? Por exemplo, eu vou conferir aqui meu trabalho. Na 2ª carreira, eu fiz 2 correntinhas de separação, certo? Aqui na 3ª carreira, eu fiz 3 correntinhas de separação. Na 4ª carreira, eu vou seguir fazendo com 4 correntinhas de separação. Na 5ª carreira, 5 correntinhas de separação. Ou seja, a cada carreira eu vou aumentar somente uma correntinha, tá? E se você aumentando uma correntinha, o seu trabalho não tá ficando legal, daí você adapta do jeito que eu falei. Se ficar muito puxado, o seu trabalho, né, repuxado assim entre um ponto e outro, você pode aumentar 2 correntinhas a cada carreira, tá? Então, se você inicia aqui, tá iniciando as carreiras com as 4 correntinhas, não tem problema, vai fazendo assim até o final. Se tá iniciando aqui igual eu, com um ponto alto alongado fake, você vai fazer do mesmo jeito, tá? Então, aqui, ó, eu vou fazer da mesma forma, tá? Vou fazer aqui, ó, iniciar com ponto alto alongado fake, igual eu já mostrei pra vocês, tá? Vou fazer um pouco mais rápido, pra aula não ficar tão extensa. Então, vou fazer aqui, ó, se tiver dúvida, volta aí na parte onde eu ensino, tá? Ó, fiz aqui. Agora, eu vou fazer aqui mais um, no mesmo ponto de base, ó, ponto alto alongado, tá? Não é ponto alto duplo, tá bom? O ponto alto duplo, a gente dá 2 laçadas assim na agulha, ó, tá? Então, aqui, ó, se aqui na 3ª carreira eu fiz 3 correntinhas de separação, aqui na 4ª carreira eu vou fazer 4. 1, 2, 3, 4 correntinhas. E aqui, laço meu fio. E aqui, ó, dentro, aqui, ó, entre um ponto e outro, vai ter esse buraquinho aqui, ó. Entre um ponto e outro, tá? Ó, aqui tá um ponto, aqui tá outro. Aqui dentro, ó. Deixa eu tentar mostrar aqui. Ó, aqui dentro, eu vou entrar e vou fazer o meu ponto alto alongado, ó. Tiro uma laçada, laço meu fio, tiro 2. Fiquei com 2 laçadas aqui, tá? Ainda não vou finalizar esse primeiro. Vou finalizar só quando eu fizer o segundo. Então, aqui, ó, laço meu fio, tá? Lembrando que não é ponto alto duplo. Ponto alto duplo, a gente dá 2 laçadas assim, tá? Pra você aí que já conhece, né? Já faz crochê. Ponto alto duplo, a gente faz 2 laçadas. Aqui a gente tá fazendo alongado.
que é somente uma laçada, igual o ponto alto normal, né? Aí aqui, ó, eu entro aqui, laço meu fio, e aqui é que tá o alongamento do ponto alto alongado, tá, ó. Aqui na primeira laçada aqui, ó, eu vou tirar somente a primeira, somente uma. Ó, laço aqui, tiro uma, aí aqui, ó, no início fica como se tivesse alongado, tá? Então aqui, ó, laço meu fio, tiro duas, laço meu fio, tiro as três, agora fechando os dois pontos junto, ó, dessa forma. E vou seguir fazendo aqui, 4 correntinhas, 1, 2, 3, 4. No próximo vou fazer a mesma coisa, sempre entrando aqui, ó, tá? Entre um ponto e outro aqui, ó, certo? E vou fazer aqui um ponto alto alongado inacabado, no mesmo ponto de base, faço mais um. Fecho aqui os dois pontos juntos e vou seguir, e vou repetir novamente, 3, 4 correntinhas, 1, 2, 3, 4, e vou fazer o mesmo padrão, tá? Até o final, ó. Aqui, ó, como vocês podem ver, vai ficando essa linha aqui, ó, com um ponto em cima do outro, tá? Ó, 2 pontos, 2 pontos. Na próxima, 2 pontos. Vai ser sempre ponto em cima de ponto, correntinha em cima de correntinha, assim, tá? Vou seguir fazendo dessa forma até o final. Chegando aqui, eu vou fechar, igual eu mostrei pra vocês aqui na terceira carreira, tá bom? Então, a partir de agora, vai ser só repetição do que eu acabei de mostrar aqui pra você, tá bom? A única diferença é que a cada carreira que você fizer, você vai acrescentar uma correntinha a mais, tá? E se for preciso, você aumenta 2 correntinhas a cada carreira, se for necessário para o seu ponto, tá? Se não for, você segue fazendo, aumentando somente uma correntinha, tá bom? Então, eu vou fazer aqui minhas carreiras. Quando eu atingir, eu volto com vocês para explicar sobre a medida, tá bom? Olha só, finalizei aqui minhas carreiras, tá? E aqui, eu fiz um total de 12 carreiras, tá? E é o seguinte, você não vai se basear pela quantidade de carreira, tá bom? E sim pelos centímetros, tá? Do tamanho que você tá fazendo, tá? Então, aqui, ó, vai ser o seguinte, eu vou passar essa dica pra vocês, tá? Logo após que você finalizar aqui, você vai dando as puxadinhas, tá, ó? Pra abrir mais, tá? Porque os seus pontos, ele vai ceder, tá? Quando for vestir, ele vai ceder, tá? Porque se você não fizer isso, ó, ele vai ficar bem apertadinho e conforme você vai utilizando ali, né, no seu corpo, ou conforme a sua cliente vai utilizando o corpo, ele vai ceder e ficar mais folgadinho, tá? Então, ó, eu dou umas puxadinhas assim, pra abrir mais os pontinhos, tá? Porque enquanto a gente faz, os pontos ficam enrugados, né? E eu fui fazendo assim, ó, cada carreira que eu ia fazendo, eu ia puxando, né, em várias direções assim, pra poder abrir mais, tá? E aqui é o seguinte, ó, eu vou medir aqui pra vocês, tá? Esse tamanho que eu tô fazendo é um tamanho P. Então, aqui, ó, vou medir aqui, ó, a pontinha da minha fita métrica, vou medir aqui, ó. E aqui eu tenho 33 centímetros, tá? Se eu medir assim, vai dar a mesma coisa, porque é um círculo, né? Um círculo tem lados iguais. Então, aqui, ó, eu tenho 33 centímetros, certo? Só que a medida do peitoral, ela tem 38. Porém, quando eu colocar no manequim, vai ceder, vai esticar e vai atingir os 38 centímetros, que é o tamanho que eu preciso, tá? Eu vou colocar no manequim pra mostrar exatamente como isso funciona. E olha só, aqui eu coloquei alfinetes pra segurar, ó, aqui e aqui, tá? Coloquei aqui do lado também, ó. Em cada coluna dessa aqui, ó, em cada carreira aqui, ó, de ponto alto, eu coloquei um alfinete pra segurar, tá, ó? De um lado e de outro, certo? E aqui é o seguinte, ó. Depois que eu coloquei aqui no manequim, né, que eu estiquei, coloquei o alfinete pra segurar, eu fiquei aqui com exatamente 38 centímetros, tá? Lembra que eu medi, né, fora do manequim deu 31? Ou seja, o meu ponto aqui, ó, depois que eu coloquei no manequim, eu estiquei aqui a peça, ó, pra colocar o alfinete de um lado e de outro, eu fiquei com exatamente 38 centímetros, que é exatamente aqui, ó, a medida aqui do peitoral, tá? Eu chamo essa medida aqui do peitoral, que é exatamente aqui, ó, medindo da lateral do peito, vou colocar aqui a fita métrica, ó, bem aqui, ó, da lateral do peito, passo a fita métrica por cima do bico do peito aqui, ó, por cima do bico dos dois peitos, e aqui, ó, venho até aqui, tá? Aqui tá difícil pra me medir, mas é, ó, coloquei a fita métrica aqui e segurei aqui. E aqui deu exatamente 38 centímetros, tá? Medindo de um lado até o outro lado aqui da lateral do seio, tá? Então, olha só o quanto que meu ponto cedeu. Ele cedeu 5 centímetros, né? Antes estava dando 31 e agora tá dando 38, depois que eu coloquei aqui certinho no manequim, certo? E pra fazer aqui essa parte, que é a primeira parte em carreira circular, eu não medi aqui o busto, tá? Eu apenas fui fazendo as carreiras e fui colocando aqui no busto, até cobrir aqui, ó, a lateral do busto, né? A lateral aqui do seio. E a outra lateral aqui, ó. Como vocês podem ver, aqui tá cobrindo direitinho, desse lado e desse lado aqui, né? Então, aqui, eu já vou parar de fazer as carreiras circulares, tá? E é o seguinte, eu vou passar aqui uma dica pra vocês, tá? No meu caso, se eu fosse fazer pra uma cliente,
eu iria pedir a medida aqui do peitoral, tá? Pra saber exatamente aqui a largura. Aqui, ó, da lateral do peito, igual eu medi pra vocês. Da lateral aqui do peito esquerdo, passando a fita métrica por cima, até o outro lado, na lateral do peito direito, tá? Eu pediria essa medida e também pediria a medida da circunferência do busto, tá? Que é passando a fita métrica por volta aqui, ó, de todo o busto, tá? Ó. Assim, passando por trás, dando a volta no busto, né, nas costas, e aqui na frente, tá? Ó. Então, essas seriam as duas medidas que eu ia pedir para minha cliente, certo? E aqui, a questão da alça, geralmente, né, como aqui, ó, essa parte fica bem em cima, geralmente, a alça aqui, ó, ela vai ser uns 9 a 10 centímetros para qualquer tamanho que você for fazer, tá? A única diferença nas medidas vai ser aqui, a medida do peitoral e a circunferência do busto, tá? Porque cada pessoa tem uma medida de busto diferente, tá bom? Então, você vai pedir essas duas medidas para sua cliente, se você estiver fazendo para uma cliente, ou então você vai medir no seu corpo, tá? Se você estiver fazendo para você, você vai medir no seu corpo. Vai fazendo as carreiras circular, tá? E vai colocando aqui, ó, no seu busto, igual eu coloquei aqui no manequim, certo? Para saber, ó, se tá exatamente aqui, ó, cobrindo os dois seios, tá? Até aqui na lateral, tá bom? Agora, nós vamos fazer a segunda parte, que é carreiras de ida e volta, tá? Para chegar o comprimento até aqui, ó, na metade da circunferência do busto. E aqui eu já vou fazer a marcação da alça, tá? E daqui da lateral, para me saber até onde eu vou fazer as carreiras de ida e volta, tá? Então aqui, ó, imagine que aqui é uma pizza, né? Uma pizza é redonda, né? E tem várias fatias aqui, certo? Imagine que aqui, ó, essa parte é uma fatia, aqui é outra fatia e aqui é outra fatia. Então aqui eu tenho 1, 2, 3 fatias, certo? Então vou pular aqui 1, 2, 3 fatias e vou marcar bem aqui com o meu marcador, que é onde eu vou fazer a alça. Então, aqui, ó, já coloquei um marcador. E aqui do outro lado eu vou colocar outro, tá? Porque aqui vai ser onde eu vou fazer a alça, tá? Ó. Vai ficar assim, a gente vai crescer a alça aqui, ó, até chegar aqui em cima, tá? E aqui do outro lado do mesmo jeito, vai crescer até chegar aqui em cima, certo? E aqui na lateral eu vou marcar aqui também, tá? Porque aqui, ó, exatamente aqui é onde eu vou crescer, tá? Pra marcar aqui, eu vou pular somente 2 fatias, ó, de um marcador aqui. Depois que eu marquei aqui, ó, eu vou ver. Aqui tem uma fatia e aqui tem outra fatia, certo? E aqui, ó, entre as fatias tem uma coluna de ponto alto, certo? Então aqui, ó, eu vou pular uma coluna de carreira de ponto alto e vou vir aqui pra próxima e vou marcar aqui com o marcador. Olha só, coloquei aqui o marcador, certo? Coloquei numa cor diferente pra diferenciar aqui das duas alças, tá? Pra mim não confundir na hora que eu tirar aqui do manequim. Então aqui, ó, do outro lado eu vou fazer do mesmo jeito, tá? Aqui, ó, onde tá o marcador onde eu vou fazer a alça, eu vou pular aqui uma coluna de ponto alto, ó. Essa coluna aqui, né? Que dá exatamente 2 fatias, ó. 1, 2 fatias, certo? E uma coluna. Então, eu vou pular aqui uma coluna de ponto alto. E vou marcar aqui exatamente aqui, tá? E aqui, como vocês podem ver, ó, é o final da minha última carreira aqui, da primeira parte, certo? E vocês podem ver que eu já coloquei aqui, ó, exatamente na lateral. Porque daqui, aqui, ó, do ladinho, eu já vou começar a fazer a segunda parte da blusinha, tá? Porque daqui, ó, eu vou descer, caminhar aqui. Quando chegar aqui no marcador, eu vou voltar. Quando chegar aqui de novo, eu vou descer, voltando. Chegando aqui, vou voltar novamente, tá? Então, vai ser carreiras de ida e volta aqui onde tá o marcador, né? E até aqui o outro. Então, aqui, ó, vocês podem ver que aqui, ó, eu não cortei o meu fio, tá? Eu coloquei aqui mais pra lateral, porque daqui eu já vou descer pra não precisar cortar o meu fio. Então, eu já deixei aqui, ó, marcadinho aqui, né? Bem aqui, exatamente na lateral, pra mim não precisar cortar, tá bom? Então, vamos lá. Já finalizei aqui, ó, a primeira parte da blusinha, que é a carreira circular, tá? Que é exatamente essa daqui, que eu tô mostrando pra vocês, tá? Agora, nós vamos começar aqui, ó, a segunda parte, que eu coloquei aqui exatamente, ó, segunda parte de baixo. Ou seja, a gente vai fazer a parte de baixo com carreiras de ida e volta, ó, como se fosse a metade de um círculo, né? Metade aqui do círculo, né? A gente vai só até a metade e vai voltar. Chegou na metade, volta. Chegou do outro lado, volta, tá? Carreiras de ida e volta, tá? Até atingir a metade da circunferência do busto, certo? Então, você vai pegar aí a medida da circunferência do busto, tá? No meu caso aqui, são 87. Então, aqui eu vou fazer o cálculo. A medida do meu manequim, o busto, é 87. Aí, pra saber a metade, eu vou dividir por 2, que é igual a 43,5, tá?
Lembrando que ainda tem a questão da redução, né? Porque quando a gente faz, né, os pontos ficam enrugados, como eu falei pra vocês, e vai ceder depois que você colocar no manequim ou depois que a cliente vestir ou você vestir. Então aqui, ó, eu vou diminuir, tá? Pra tensão do meu ponto, certo? Cada pessoa tem uma tensão de ponto diferente, tá? Então, ó, 43,5 menos 5 centímetros, tá? Vou tirar 5 centímetros aqui. Então aqui deu 38,5, tá? Então vou fazer as carreiras até atingir 38,5, tá bom? Que é a redução aqui de 5 centímetros, tá? Essa redução de 5 centímetros é pro meu ponto, porque eu conheço o meu ponto, tá? Como eu falei pra vocês, cada pessoa tem uma tensão de ponto diferente. E se você é iniciante, você vai ter que fazer e refazer para você descobrir quantos centímetros o seu ponto vai ceder para você poder fazer a redução, tá? Então, primeiramente, você vai fazer aí, ó, a medida normal, né? Isso para você que é iniciante e não sabe o quanto o seu ponto cede, tá? Então, 43,5. Um exemplo que eu tô dando aqui, tá? Vou pegar aqui a minha medida, né? Deu 43,5 a medida da circunferência do busto. Você pode fazer exatamente 43,5, certo? E daí, depois você vai esticar a sua peça, vai medir e saber quantos centímetros deu a mais do que esse valor aqui, tá? Porque aí a diferença é exatamente a quantidade que o seu ponto cedeu, tá bom? Então, se você é iniciante ou se você já faz crochê e não sabe exatamente o quanto o seu ponto vai ceder, então, infelizmente, você vai ter que fazer, né, e refazer quantas vezes for necessário até você conseguir acertar exatamente a medida certinha, tá? Com a redução, tá bom? E isso é normal, tá? Eu, no meu início, quando eu não sabia a tensão do meu ponto, né? Eu não sabia quanto meu ponto cedia. No meu início, eu sempre fazia e refazia os meus trabalhos mesmo assistindo videoaula, tá? Então, é normal isso, tá bom? Se você tá pensando em fazer vestuário e tá assistindo uma videoaula para não ter que desmanchar o seu trabalho, você tá muito enganada, tá? Porque a professora que tá te ensinando na videoaula, ela tem uma tensão de ponto diferente do seu. Então, o seu trabalho nunca vai ficar igual o da professora, tá? Então, vamos lá, ó. Esse aqui, ó, eu já adiantei meu trabalho, tá, ó. Aqui, ó. Aqui é o que eu tô fazendo junto com vocês, tá bom? Que eu tô na primeira parte ainda, e aqui é o que eu já fiz, tá? Então, aqui, ó. Aqui eu tenho um círculo, que é a primeira parte, e aqui, ó, vocês podem ver, ó, que aqui eu fiz carreiras de ida e volta, ó. Deixa eu abrir aqui, pra vocês verem. Ó. Tá vendo? Que eu vi só... Eu vim aqui até a metade do círculo, voltei, até aqui a outra metade do outro lado, voltei, até a outra metade e voltei. E fui fazendo assim, indo e voltando, tá? Que essa partezinha aqui, ó, vai ser exatamente a parte que vai ficar debaixo da axila, tá? Vai ficar ali, ó, exatamente no meio do tronco, tá? Embaixo da axila. Então, é essa parte aqui que nós vamos fazer agora, tá? Ó, essa partezinha aqui, ó.